Pois bem, meus amigos, é um prazer inenarrável tê-los conosco mais uma vez para começarmos a análise ou para continuarmos a análise do direito processual penal. Neste nosso 44º encontro, continuaremos a análise da liberdade provisória e da fiança. Pois bem, meus amigos, na nossa 43ª aula, eu terminei a aula falando de algumas leis, alguns aspectos do nosso ordenamento jurídico que vedam expressamente a concessão da fiança. Portanto, casos de inafiançabilidade dispostos em leis penais especiais. Apesar das disposições destas leis penais especiais, especialmente a Lei 8.072 de 90, que fala dos crimes hediondos, e a Lei 9455 de 97, que fala da tortura, nós temos também hipóteses de inafiançabilidade trazidas pelo Código de Processo Penal. Hipóteses essas especialmente consagradas ou alteradas pela Lei 12.403 de 2011. Meus amigos, o 323 fala da primeira ou das primeiras hipóteses de inafiançabilidade dispostas no nosso ordenamento. Primeira hipótese onde não será concedida fiança, aos crimes de racismo. Trata-se de disposição complementar ao texto constitucional, porque se vocês fizerem a leitura do artigo 5º, vão perceber que lá há disposição quanto à inafiançabilidade e também à imprescritibilidade do crime de racismo. Então, o inciso 1 só está corroborando aquilo que foi trazido pelo Constituinte. Inciso 2. No caso dos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e crimes hediondos. Na aula passada, nós já falamos sobre a Lei 8.072 de 90, que veda expressamente a concessão de fiança no caso dos crimes hediondos e assemelhados. O inciso 2 do 323 veio a consagrar o que já estava disposto nesta lei especial desde 1990. Veio também o inciso 2, a corroborar aquela incongruência a qual fiz menção no nosso último encontro. Inciso 3, a impossibilidade de concessão de fiança no caso dos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares em detrimento à ordem constitucional ou ao Estado democrático. Nestas circunstâncias também não haverá a concessão de fiança. O 324 também fala de hipóteses de inafiançabilidade. Diz o inciso 1 do 324. Não será concedida fiança aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem justo motivo, qualquer das obrigações a que se referem os artigos 327 e 328. Portanto, meus amigos, o 324 diz respeito à impossibilidade de concessão de fiança no caso onde houver o quebramento desta. Os artigos 327 e 328 fazem menção expressamente às circunstâncias onde há a quebra da fiança. Diz o 327, a fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para os atos do inquérito ou do processo e para o seu julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada. Portanto, foi concedida a fiança. Ele foi intimado posteriormente a comparecer a um ato processual ou a um ato do inquérito. Não
compareceu, será considerada quebrada a fiança. E um dos efeitos do quebramento desta fiança é a impossibilidade desta ser concedida novamente. 324, inciso 1, lido em consonância com o 327. Temos também a hipótese de quebramento da fiança disposta no 328. Diz o 328, o réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 8 dias da sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde se encontra. Então, também é hipótese de quebramento quando o réu, sem autorização da autoridade processante, mudar o seu endereço. Ou quando o réu ausentar-se da comarca por mais de 8 dias sem comunicação à autoridade processante. O 328 traz duas possibilidades de quebramento. A mudança de residência sem autorização da autoridade ou a ausência da comarca por mais de 8 dias sem comunicação à autoridade. São estas as duas circunstâncias que ensejam o quebramento do 328. É necessário que se faça também a leitura do 328 em consonância com o 326. Então, entendo havido estas hipóteses de quebramento, não mais poderá ser concedida a fiança no mesmo processo, tá? Essa questão da vinculação à não concessão no caso de quebramento diz respeito ao mesmo processo. No que tange a outros processos, por óbvio, as circunstâncias serão outras. Inciso 2 do artigo 324. Não será igualmente concedida a fiança no caso de prisão civil ou militar. No que tange a prisão militar, nós já fizemos a análise superficial desta. Os militares estão sujeitos a um regramento específico. Artigo 173 da Constituição diz sobre a hierarquia e a disciplina que vão reger as carreiras militares. Portanto, o militar estará sujeito à prisão em determinadas circunstâncias específicas. E no caso da prisão do militar pelo cometimento de crime militar, não haverá concessão de fiança. É necessário que vocês atentem também ao seguinte: nestas circunstâncias não caberá habeas corpus. No caso da prisão do militar por crime militar, também não caberá o habeas corpus. E no que tange a prisão civil, vocês sabem que no nosso ordenamento jurídico, hoje, atualmente, só é admitida a prisão civil no caso de pensão alimentícia, no caso do não pagamento da pensão alimentícia. Nestas circunstâncias, também não haverá concessão da liberdade. Por quê? O raciocínio que se faz é o seguinte: se o sujeito pode prestar a fiança, se ele pode pagar a fiança, ele tem condições de pagar a pensão alimentícia. Então, sendo feito o pagamento da pensão alimentícia, ele será posto em liberdade. Portanto, não há lógica no pagamento da fiança. O inciso 4 do 324, outra hipótese de inafiançabilidade, diz respeito às circunstâncias onde estiverem presentes os requisitos do artigo 312. No que diz respeito ao artigo 312, nós já fizemos a análise deste quando estudamos a prisão preventiva e os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva. Portanto, meus amigos, em estando presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, esta será decretada e não haverá o cabimento da fiança. Reitero algo que já lhes disse exaustivamente. Atualmente, a liberdade é a regra, a prisão é a exceção. Excepcionalmente, será decretada a prisão preventiva. E quais hipóteses ensejam essa exceção? Aquelas hipóteses previstas no 312. Nestas circunstâncias, estamos diante de casos excepcionais, portanto, será decretada a prisão
preventiva. Meus amigos, são estas, portanto, as hipóteses de inafiançabilidade. Vamos agora à análise dos requisitos que ensejam a concessão da fiança. Primeiro apontamento que eu faço a vocês. Quem vai conceder a fiança? Regra geral, a fiança será concedida pelo juiz de direito. A fiança será arbitrada pelo juiz de direito. Então, ele, juiz de direito, faz a análise dos requisitos que ensejam o arbitramento da fiança, ele próprio vai arbitrá-la, vai estabelecer o valor e irá aplicá-la. Regra geral, porque, excepcionalmente, a fiança poderá ser concedida pela autoridade policial, qual seja o delegado de polícia. O artigo 322 do Código de Processo Penal diz: a autoridade policial somente poderá conceder a fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Portanto, até 4 anos. Então, o delegado de polícia pode conceder a fiança quando a pena máxima em abstrato seja de até 4 anos. Pena máxima em abstrato seja de até 4 anos. Nestas circunstâncias, o delegado de polícia poderá conceder a fiança. Tá? Então, regra geral, ela é concedida pelo juiz de direito. Exceção feita aos crimes cuja pena máxima em abstrato seja de até 4 anos. Nestas circunstâncias, o delegado de polícia poderá concedê-la. Meus amigos, no que tange ao valor da fiança, os elementos relativos ao valor da fiança estão expressamente consagrados no artigo 325 do Código de Processo Penal. O inciso 1 diz que a fiança terá valor mínimo de 1 e valor máximo de 100 salários mínimos. Então, de 1 a 100 salários mínimos, quando o máximo da pena em abstrato for de até 4 anos. Então, pena máxima de até 4 anos, 1 a 100 salários mínimos. Quando a pena máxima for superior a 4 anos, a fiança será de 10 a 200 salários mínimos. Então, quando do arbitramento do valor da fiança, o primeiro requisito a ser levado em consideração diz respeito ao quantum de pena máxima. Até 4 anos, 1 a 100. Superior a 4 anos, 10 a 200 salários mínimos. No que tange ao parágrafo 1º do 325, diz respeito à situação econômica do réu. Ou seja, quando o réu for paupérrimo, não tiver qualquer condição de prestar a fiança, o juiz poderá dispensá-la na forma do artigo 350 do Código de Processo Penal. O 350 diz: nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes do 327 e do 328 do Código de Processo Penal. Já analisamos essas circunstâncias no dia de hoje, além das outras medidas cautelares dispostas no 319 do Código de Processo Penal. Ou seja, quando o réu não tiver condições econômicas de prestar a fiança, o juiz vai conceder a liberdade e vai impor as obrigações dispostas no 327 ou no 328 e, quando necessário, as medidas cautelares diversas da prisão dispostas no 319 do Código de Processo Penal, no caso do réu paupérrimo. O inciso 2 do 325 diz que o juiz, em considerando a situação econômica do réu, poderá reduzir o valor da fiança em até 2/3. Então, pode haver uma redução de até 2/3. E o inciso 3 é o inverso. Ou seja, quando o réu tiver condições econômicas
quando a situação econômica do réu for salutar, nestas circunstâncias, o juiz poderá aumentar o valor da fiança em até 1000 vezes. O juiz poderá aumentar o valor da fiança em até 1000 vezes, tá? O 326 menciona os elementos a serem tomados em consideração quando da concessão ou do arbitramento do valor da fiança. O juiz vai levar em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado e as circunstâncias indicativas da sua periculosidade, além da importância provável das custas do processo. São 4 os elementos a serem levados em consideração. Meus amigos, o 333 diz: depois de prestada a fiança, que será concedida independentemente da audiência do Ministério Público, este terá vista do processo a fim de requerer o que julgar conveniente. Então, da leitura do 333, nós entendemos o seguinte: a fiança será concedida independentemente da audiência do Ministério Público. A este só será dada a vista do processo após a concessão desta. Mas é necessário que se frise o seguinte: nada impede que o próprio Ministério Público concorde com a concessão da fiança. Ele, Ministério Público, pode ele próprio requerer ao juiz que seja concedida a fiança quando presentes os requisitos. E o 334 diz sobre o momento da fiança. Esta poderá ser prestada enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória. Ou seja, a fiança pode ser concedida desde o momento posterior ao cometimento do crime até o momento anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória, no decorrer da investigação e também no decorrer do processo. Este é o lapso inicial, cometimento do crime, e este é o lapso final, trânsito em julgado da sentença condenatória. Nós temos no Código de Processo Penal as hipóteses de cassação da fiança e nós temos também no 341 as hipóteses de quebramento da fiança, além do 327 e do 328 do Código de Processo Penal. Meus amigos, portanto, eram estes os principais elementos relativos à fiança. Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês. Nos encontraremos na nossa próxima aula, a de número 45. Um grande abraço, até lá, tchau, valeu!